Bom dia, boa tarde, boa noite. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer ao Senhor? Não é justamente amá-lo, respeitá-lo, a ponto de não querer desapontá-lo? Não é justamente obedecê-lo, obedecer o seu mandamento, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida? Buscá-lo como prioridade, não colocar nada na frente dele? Porque ele tem que ser o primeiro. Não é isso que é temer ao Senhor? Então, não adianta só pedir por pedir. Não adianta pedir, mas não está nem aí, não está buscando, não está colocando Deus como prioridade, não está separando tempo de qualidade para passar com Ele todos os dias. Vai só cumprir tabela na igreja no fim de semana, faz a oração, pronto, já cumpri meu papel, já fui na igreja, já orei, já fiz meu jejum, pronto. Aí o resto da semana, pronto, vai trabalhar, vai cuidar de tudo e não coloca Deus em primeiro lugar. E aí vai pedir e não vai receber. Aí vai entrar naquele versículo lá de Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por quê? Porque não está cumprindo com algo que precisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não temer a Deus, se não colocar Ele em primeiro lugar da sua vida, você vai cansar de pedir e não vai receber. Vai cansar de pedir e não vai receber. Porque as coisas têm uma ordem de prioridade para acontecerem. Sabe? E sem falar que a sabedoria é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Lá em Provérbios 3, de 13 a 15, olha o que fala da sabedoria. Quer ver? Olha aqui, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Ou seja, a sabedoria é melhor do que qualquer riqueza nessa terra. Então, como que Deus vai pegar uma preciosidade tão grande e entregar na mão de quem não está nem aí para Ele? Pensa bem. Se você faria isso, você vai lá e pega a sua joia mais preciosa, entrega na mão de quem não te honra, entrega na mão de quem nem tá aí para você. E só chega perto de você para se aproveitar, para adquirir algo e depois, tô nem aí para você. Pensa. Não, Deus não vai fazer isso. Então, lá em Eclesiastes 2, que eu separei aqui também, 2:26 a parte A, fala assim, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Comprovando mais uma vez isso que eu falei. É quem agrada a Deus, é quem se achega a Ele com amor, é quem o busca por o amar, por entender quem Ele é, a fonte da vida. Não porque tem medo de ir para o inferno, não. Eu busco a Deus porque eu o amo, porque se eu não for dele, eu não quero ser de mais ninguém. Uma frase da Magda. Eu achei tão interessante a primeira vez que eu ouvi ela falar. Ela fala bem assim, se eu não for de Deus, do mal eu não vou ser. Eu prefiro que ele me faça deixar de existir, que eu vire pode pirim-pim-pim. Ela usou esse termo, eu até achei muito engraçado na época. Ela falou assim, ele pode exterminar com a minha alma, ele pode pegar minha alma e transformar em pó de pirim-pim-pim. Porque do espírito do mal eu não vou ser. Olha para vocês verem se isso não é a maior declaração de amor que alguém pode fazer para nosso Pai Celestial. Porque Ele é amor, Ele é a fonte da vida. Quando a gente vive desconectado da fonte, a gente não tem vida. A gente vive tropeçando para lá e para cá, a gente fica com uma vida sem sentido. Nada faz sentido. A gente fica numa correria desenfreada para conquistar, para isso, para aquilo. E quando chega no fim, nada faz sentido se não tiver a presença de Deus.
Não há riqueza, não há nada, conquista nenhuma nessa vida que faz sentido sem a presença de Deus. E às vezes tem muita gente que está nessa correria desenfreada que não tem tempo para parar nem para pensar, mas vai chegar lá na frente porque a velhice chega, né? E quando se deparar com tudo aquilo que correu tanto para conquistar e agora a vida está mais para lá do que para cá, a pessoa para e começa a refletir. Salomão, em toda a grandeza que ele teve, e ele teve muita sabedoria, cresceu através da sabedoria, mas por não alimentar, porque chegou um momento que ele parou de se alimentar da presença de Deus, com a constância que ele tinha lá atrás, ele deixou a infiltração entrar. Porque não pense você que você vai durante um tempo ter tempo de qualidade e de repente, já tá bom, já tenho sabedoria, conhecimento suficiente, já não preciso mais todo dia também, né? Deus já tá comigo, eu já sei do que eu devo fazer. Não pense que a gente dá conta disso, não, porque o espírito milita contra a carne. A gente sempre vai ter essas questões dentro da gente. Então a gente sempre tem que alimentar o espírito e a gente alimenta na fonte, tendo intimidade com Deus, conversando com Ele todos os dias, conversando, não é só lendo a Bíblia ou orando aquela oração, pedindo, agradecendo, não, conversando igual eu estou conversando aqui com vocês. É desse jeito que a gente se alimenta diariamente. Quando Salomão deixou de fazer isso em algum momento, a Bíblia não relata exatamente, mas relata que ele começou a se casar com mulheres estranhas. O que era isso? Eram pessoas que não serviam o mesmo Deus que ele. Aí daqui a pouquinho começou a trazer deuses estranhos e no fim da vida, Salomão, com toda a riqueza, com tanto ensinamento lindo, maravilhoso que ele deixou pra gente, ele tá lá se lamentando em Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, que graça que tinha, que isso era correr atrás do vento, aquilo lá não fazia sentido. Ele estava totalmente deprimido. E aí depois ele encerra falando de tudo, a lição que ele tirou. Ele termina falando que, eu estou falando aqui com as minhas palavras, eu nem separei para ler. Ele vem falando que exatamente isso que eu estou falando, com as minhas palavras, não com a dele, que se não tiver Deus na parada, nada faz sentido. Se você deixar Deus de lado, nada irá fazer sentido na sua vida. Então, conclusão do livro de Eclesiastes, fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Se você nunca leu o livro de Eclesiastes, tira um tempinho para ler. São 12 capítulos, não é grande, dá para ler rapidinho para vocês entenderem a seriedade do que eu estou falando. Ele vem nesse livro de Eclesiastes, assim você nota o quão deprimido que ele está, o quão triste ele ficou, né, sem sentido, não vendo sentido em nada. Mas aí no final, aí ele fala até sobre limite, né, de produção de livro, limite para isso, para aquilo, para buscar essa busca desenfreada, onde você não tem tempo para aproveitar com a sua família, onde você não tem tempo de ver seus filhos crescerem. Para que isso? Se a gente precisa, a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa, se a gente tiver uma boa organização financeira na família, a gente não precisa dar nosso sangue para enriquecer, para depois ficar tudo aí, a vida passa muito rápido. O mais importante é você aproveitar a vida com a sua família, você ver seus filhos crescerem, você enchê-los de carinho e de amor para que eles cresçam e se tornem adultos saudáveis emocionalmente, que vai propagar isso para frente, vai ter equilíbrio, vai te dar netos alegres e saudáveis para você se alegrar. Esse é o bonito da vida. E aqui ele fala também sobre isso, sobre correr demais atrás das coisas, que isso tudo não vale a pena. E aí o mais bonito que ele conclui:
Agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ele encerra o livro nos dando esse recado. E eu louvo a Deus pela vida de Salomão. Eu nunca parei. Me veio isso agora. Eu nunca parei para agradecer pela vida de nenhum desses homens e mulheres que estão aqui na Bíblia. E diante dessa consciência que a própria sabedoria me trouxe agora, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles, que através dele a gente tem essa riqueza nas mãos para a gente aprender, E Salomão foi um dos que mais nos deixou ensinamento sobre a vida, sobre ter sabedoria, sobre saber lidar com ela, sobre não deixar ela se afastar, para que não aconteça o que aconteceu com ele. Então, o que mais importa, como ele falou aqui, é obedecer os mandamentos de Deus, temer a Deus, respeitar, amar, não querer magoá-lo, não querer fazer nada que vá ferir os sentimentos dele, vai deixá-lo triste conosco, sabe? Querer a presença dele por quem ele é, não pelo que ele pode nos dar, embora ele nos dá, principalmente quando a gente coloca tudo nas mãos dele e passa a depender dele 100%, passa a colocar ele na frente de tudo que a gente vai fazer, mas ele conhece o coração de cada um e ele trará a julgamento tudo que estiver escondido, seja bom, seja mal. Então, hoje eu quero te convidar para ouvir esse conselho de Salomão, que o que é essencial para o homem é temer a Deus e cumprir com seus mandamentos. E Jesus resumiu bem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente ama a Deus, a gente começa a entender o nosso valor. A gente começa a entender que somos feitos à imagem e semelhança dele. E aí a gente passa a se amar do jeito certo. E nos amando do jeito certo, a gente passa a amar o próximo também do jeito certo. Tratando ele com justiça, tratando ele da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. A gente não vai ter inveja, a gente não vai causar dissensões, a gente vai adquirir a sabedoria do alto, a sabedoria divina, como eu li lá no início, que quem abriga no coração inveja, ambição egoísta, não está obtendo a sabedoria divina. Porque, veja bem, gente, conhecimento a gente adquire com estudos. Quantas pessoas, até ateus, já vi, que conhecem a Bíblia de capa a capa? Conhecimento histórico, teórico, conhecimento se obtém estudando, se dedicando a estudar. Agora, sabedoria, a gente tem duas formas de adquirir: de Deus ou do diabo. Qual sabedoria você quer adquirir? Está em suas mãos. Toda vez que você deixar a soberba entrar no seu coração, a inveja, a injustiça, tratar o outro de forma inadequada, naquele momento você está sendo dominado pela sabedoria demoníaca. Aí você tem que prestar atenção, porque a sabedoria que vem do alto a gente adquire com intimidade com Deus, temendo a Deus, cumprindo com seus mandamentos. Então, este era o assunto que eu tinha para falar hoje e que ardeu muito ao meu coração. Eu falei, eu preciso ensinar isso, porque tem muita gente vivendo uma vida rasa, vai para a igreja, passa a vida inteira indo para a igreja, até procurando, né, ser um bom cristão, procurando fazer as coisas certas, mas não adquire a sabedoria. E aí fica dando cabeçada. Erra aqui, erra ali, se arrepende, meu Deus, me perdoa, reconhece que errou, recebe o perdão de Deus, vai receber a salvação. Mas vive uma vida que, muitas vezes,
totalmente, sabe, assim, com sofrimentos desnecessários, fazendo outros sofrerem também, né? Sem falar que também nesse meio tempo de não estar buscando de forma correta, perder também a salvação. Porque tem também a questão do morno que Deus fala lá em Apocalipse, que vomitar-te-ei, não és frio nem quente, né? A gente tem que escolher o que a gente quer ser. Então a gente não pode ficar vivendo no raso, a gente tem que se aprofundar no amor de Deus. E hoje eu te convido para vir se aprofundar no amor de Deus. Vem, veja esse vídeo novamente. Se essa palavra falou o seu coração, veja novamente. Pega aí um caderno, uma caneta, anota os versículos que eu falei, anota os pontos que eu falei para você estar se lembrando. E vai fazer o que eu estou falando para fazer, porque é com dedicação. É com dedicação. Quando Deus vê o nosso coração se movimentar em direção a Ele, Ele vai nos ajudando nas nossas fraquezas. Não pensa vocês que já tem quase 2 anos que a gente está nessa busca, né, nessa intimidade diária com Deus, cada uma com a sua, depois estudo da palavra dele, pedindo sabedoria do alto. Não pensa vocês que a gente está pronta? Nunca vamos estar. Só naquele dia que Jesus irá concluir a obra que começou na nossa vida, que a palavra de Deus fala. É dia após dia, de glória em glória, a gente vai melhorando cada dia, mas a gente ainda erra, a gente ainda se vê perdido às vezes em algumas situações, porque é dia após dia, é o alimento diário. Por isso que a gente tem que estar sempre ligadinhas, não deixar nunca de buscar, nunca, 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 até aquele dia que Jesus irá nos chamar para irmos ao lado dele, reinar, né? Juntamente com ele ao lado do Pai. E eu espero que você também sinta esse desejo arder no seu coração, assim como tem ardido no meu, assim como tem feito tanta diferença na minha vida, tá bom? Então, se você gostou dessa mensagem, não deixa de compartilhar, porque compartilhando a gente alcança mais vidas. A obra é de Deus, eu estou aqui fazendo a vontade do Pai, mas eu sei também que quando a gente se junta e se move, as coisas também acontecem. Deus nos usa também para fazer as coisas acontecerem. Então, se você fizer a sua parte compartilhando, chamando mais gente para ouvir, a mensagem começa a circular mais e mais pessoas são alcançadas e começam a vir. E de pouco a pouco vai crescendo, né? Para a gente alcançar mais vidas, alcançar mais almas, tá bom? Então, eu te peço que compartilhe esse vídeo, coloque o joinha também para que a palavra de Deus chegue cada vez a mais corações, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.